Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, aqui vai ser uma videoaula sobre o trabalho do cérebro. Os componentes são Muriel Silva, Júlia Serafini e Stephanie Carpes, da turma 301. Vamos começar a falar do cérebro, em especial os neurônios. O que são os neurônios? Célula do sistema nervoso responsável pela transmissão de sinais químicos e elétricos. Essas células especializadas são, portanto, as unidades básicas do sistema que processa as informações e os estímulos no corpo humano. A forma de comunicação entre os neurônios se faz por mediadores químicos e por estímulos elétricos. Os mediadores químicos são denominados neurotransmissores. Os neurotransmissores são sintetizados pelos próprios neurônios e armazenados dentro de vesículas. Elas concentram-se no terminal axônio. O que é o axônio? Transportam o impulso nervoso de um neurônio para o outro ou de um neurônio para uma glândula ou fibra muscular. E quando os impulsos nervosos chegam a esses terminais, os neurotransmissores são liberados. Eles se dividem em 4 classes. A primeira, acetilcolina. A segunda, as aminas, com 4 subclasses. A primeira, norepinefrina, adrenalina, dopamina, serotonina. A terceira classe, os aminoácidos com glutamato, GABA, conhecida também como ácido gama-aminobutírico, e a glicina. E por último, os peptídeos, insulina, endorfina e oxitocina. Vamos começar falando da acetilcolina. É um neuromediador envolvido em muitos comportamentos, bem como atenção, aprendizado e memória. Atua na passagem do impulso nervoso dos neurônios para as células musculares. Agora, a classe das aminas. Começando pelo norepinefrina. É uma das monoaminas que mais influenciam o humor, ansiedade, sono e alimentação, junto com a serotonina, a dopamina e a adrenalina. Serotonina relacionada aos transtornos de humor ou afetivos, a ansiedade e a agressão. Dopamina produz sensações de satisfação e prazer, além de manter o controle motor em muitas áreas encefálicas e dos níveis de estimulação. A adrenalina é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais e prepara o organismo para realizar atividades físicas e esforços. Atua principalmente nos órgãos periféricos. Agora, a classe dos aminoácidos, começando com glutamato. É envolvido em funções cognitivas no cérebro, como a aprendizagem e a memória. GABA. Ele está presente em quase todas as regiões, embora sua concentração varie conforme a região. Está envolvido com os processos de ansiedade. Glicina. Uma de suas funções é fornecer ao corpo parte da glicose. Peptídeos. Insulina. Tem função de controlar e regular a glicose dentro do organismo. É essencial no metabolismo de sacarídeos, na síntese de proteínas e no armazenamento de lipídios, gorduras. Oxitocina tem como função promover as contrações musculares uterinas, reduzir o sangramento durante o parto, estimular a libertação do leite materno, desenvolver apego e empatia, produzir parte do prazer do orgasmo e produzir medo do desconhecido.
endorfina. É uma hormona, uma substância química que, transportada pelo sangue, faz comunicação com outras células. Este é o hormônio do bem-estar. Então foi isso, gente. Obrigada pela atenção. Essas foram as 4 classes dos neurotransmissores da parte de química. Bom, meu nome é Stephanie Carpes e eu vou apresentar para vocês uma doença chamada mal de Huntington. Deve-se esse nome ao médico norte-americano George Huntington de Ohio, que a descreveu em 1872. Essa doença, por ser uma doença genética, ela atualmente não possui cura. Bom, agora vamos apresentar o heredograma. Então, aqui temos os dados desse heredograma. O primeiro quadradinho e a bolinha não pintados são o azinho recessivo. O segundo quadradinho e bolinha, que são os pintados, é azão-azinho dominante afetado. Então, agora nós temos a primeira geração dessa família, que são os pais. Ambos são afetados, pois são azão-azinho. Esses pais tiveram 2 filhas, tá? A primeira menina, que é azão-azinho, ela foi afetada com a doença. A segunda filha não foi afetada. A primeira filha casou-se com um homem que ele não é afetado e tiveram 2 filhos, um menino que foi afetado e uma menina que não foi afetada. A segunda filha do casal afetado, ela casou-se com um homem afetado e eles tiveram 3 filhas, 2 filhas não afetadas e uma filha afetada pela doença. E aí, galera, meu nome é Júlia e essa aula é um pouquinho pra gente falar sobre os impulsos nervosos que a gente tem. Então, em nosso organismo, temos um sistema nervoso que apresenta uma ampla capacidade de percepção do atual ambiente e também do nosso espaço interno. O mesmo conta com células especializadas, que seriam os neurônios. Esse daqui é o exemplo de um neurônio. Estes são aqueles que garantem a transmissão de informação por meio da propagação do impulso nervoso. O impulso nervoso é o que a gente vai ver durante nossa aula. Ele também é uma corrente elétrica que, de uma forma rápida, se propaga pela membrana do neurônio. Esse impulso é fundamental para garantir que ocorra a comunicação entre as células nervosas. Ok, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os impulsos nervosos que tem dentro da célula. A polarização constitui um impulso nervoso que se propaga. Para isso, é necessário que o neurônio esteja com a membrana em repouso, ou seja, é necessário estar com a membrana inativa e que sua superfície interna esteja com carga negativa de 70 a 90 mV. Em repouso, a membrana plasmática de ozônio bombeia Na+ para o meio externo e transfere íons K+ para o interior da célula no mesmo instante. Logo, pode ocorrer a difusão passiva do sódio para o inferior da célula e de potássio para fora da mesma. O potássio passa para o meio externo com a maior velocidade do que o sódio entra, fazendo com que mais cargas positivas. Agora eu vou falar sobre a despolarização. A despolarização é quando o neurônio sofre estímulo e ocorre uma mudança transitória do potencial de membrana. Logo, acontece a abertura dos canais iônicos e a entrada rápida de Na+, que estava em abundância no meio extracelular. Quando esse íon penetra, ocorre a alteração de potencial e o interior do ar. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre a repolarização. É quando o conjunto de modificações sequenciais que garante a transição de potencial é chamado potencial de ação. Essa modificação faz com que os canais de Na+ fechem-se e então é provocada a abertura dos canais de K+. O íon K+ começa a sair por difusão e o potencial de repouso da membrana, por fim, retorna ao normal.
A mudança do potencial de repouso para o potencial de ação e seu retorno ao repouso demoram um tempo muito mínimo. Os episódios de propagação do impulso nervoso acontecem de uma forma extremamente rápida. É importante também destacar que ocorre em apenas uma única parte da membrana e vai propagando-se ao longo do assômico. Ao final dessa estrutura, vê-se a promoção da liberação de neurotransmissores que vão estimular ou inibir outras células.